Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galerinha. Bom dia, boa noite. Seguindo com as nossas videoaulas, hoje eu vou apresentar para vocês o começo do assunto sobre independência do Brasil. Então, por isso que a aula se chama O Processo de Independência do Brasil, parte 1. Revoltas separatistas do século XVIII, porque nós vamos estudar a independência do Brasil em mais que uma parte, mais que uma aula, né? Nessa semana que vem também independência do Brasil, só que nessa aula de hoje nós não vamos chegar na independência, na separação de Brasil de Portugal. Nós vamos falar de umas primeiras tentativas que tentaram, umas primeiras tentativas de separação em relação a Portugal. Tá? Vocês lembram, então, que o Brasil era uma colônia de Portugal. Era um pedaço de terra que Portugal tinha tomado posse para usar esse pedaço de terra como forma de explorar as riquezas, né? Então não era um país, o Brasil não era um país. Só em 1822 que o Brasil virou país, um país independente. Mas antes do Brasil ficar independente de Portugal, teve aí alguns momentos em que algumas pessoas no Brasil tentaram fazer independência, né? E hoje nós vamos estudar duas dessas revoltas contra Portugal, beleza? E vocês pensam comigo o contexto do que a gente está estudando. Nós estudamos Revolução Francesa e o Iluminismo, né? Em seguida nós estudamos as independências das colônias da América. Primeiro a independência dos Estados Unidos, depois a independência do Haiti, depois a independência dos países, ou melhor, das colônias espanholas, né, no restante da América, e agora a gente vai entrar no Brasil, beleza? Só que antes vamos falar dessas primeiras tentativas de se separar de Portugal. Para começar essa conversa, vocês conta uma coisa para mim. Quem é a única pessoa que tem um feriado destinado somente para ele no Brasil? Única pessoa que tem um feriado, pessoa, né, não personagem religioso, né? Única pessoa. Vou dar mais uma dica, é no dia 21 de abril, o feriado. É Tiradentes, né? É o Tiradentes. Vocês já ouviram falar de quem foi o Tiradentes? Provavelmente sim, né? Então, por que será que ele é o único? Por que será que ele é o único que tem um feriado só para ele? Parece ser alguém muito importante. O Tiradentes é um desses personagens da independência, perdão, da independência do Brasil, não. É um desses personagens de uma dessas revoltas que eu vou contar para vocês sobre ela. E aí eu trouxe dois quadros para vocês observarem, dois quadros que representam a morte do Tiradentes. Por que será que representaram a morte dele desse jeito? Parece que ele foi enforcado, né? Pelo que vocês estão vendo aí nos quadros. Eu queria que vocês observassem uma coisa. O rosto do Tiradentes sempre, ou melhor, a imagem dessa pessoa sempre foi representada como se fosse alguém semelhante a Jesus Cristo. Um homem branco, magro, de barbas longas, cabelos longos. E esses quadros, eles não procuravam representar como o Tiradentes era, até porque não tem como saber como ele era, porque não tem imagens da época.
E esses dois quadros que eu estou mostrando para vocês, eles não são da época do Tiradentes. Eles são de 100 anos depois da morte do Tiradentes. Então, eles foram pintados 100 anos após a morte do Tiradentes. Olha só. Os dois quadros são de 1893. O Tiradentes foi enforcado, na verdade, em 1792, século XVIII, final do século XVIII. E aí os pintores desses quadros escolheram pintar o Tiradentes com essa fisionomia que lembrasse Jesus Cristo. E além disso, reparem como os dois quadros colocam o Tiradentes em situações semelhantes à de Cristo. O quadro que está à direita da tela, que se chama O Martírio de Tiradentes, em que o Tiradentes está inteiro, né, de pé. Veja só, ele se chama O Martírio de Tiradentes, como se fosse fazer uma comparação com o martírio de Cristo, né? Repare que você tem um padre lamentando o que vai acontecer, não é? E ele está erguendo uma cruz, né? E o Tiradentes está ali, ele está prestes a ser enforcado e tem um mastro que é provavelmente onde a forca está, é a forca, né? O mastro da forca. E esse mastro, junto com a base do local onde está o Tiradentes e o padre, mas essa outra personagem que está atrás, ele forma uma cruz, não é? Junto com essa base. Além disso, tem também uma pomba branca voando, né? Lembrando a imagem que representa o Espírito Santo para os cristãos, né? E o outro quadro ao lado se chama Tiradentes Esquartejado. Também queria que vocês reparassem como esse quadro tem uma estrutura de cruz também, né? Tem o mastro central da forca e tem ali as outras madeiras que formam com o mastro uma cruz. Além disso, tem uma cruz de Jesus Cristo ao lado de Tiradentes. Mas será que Tiradentes era parecido com Jesus? Por que os pintores escolheram representá-lo assim? Lembrando que esses quadros foram pintados 100 anos depois da morte do Tiradentes. Foi uma escolha. 100 anos depois da morte do Tiradentes é o início do período da República. A República, lembrando, é um sistema de governo que é diferente da monarquia, em que o governante ele é escolhido, no caso do Brasil, a cada 4 anos, não é? Por eleições. Beleza? E a República foi criada no Brasil, foi proclamada no ano de 1889. Só que no Brasil da época, pouca gente sabia o que era a República, não era uma ideia muito difundida, muito conhecida pelas pessoas, não é? Então, os defensores da República buscaram na história do Brasil alguém que pudesse representar um herói da luta republicana. E aí encontraram uma história que tinha acontecido 100 anos antes. Essa pessoa, que se chamava Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes, e que tinha sido enforcado, né? A revolta da qual ele fez parte se chamou Inconfidência Mineira, que é sobre ela que nós vamos falar. Ela aconteceu no ano de 1789. No mesmo ano da Revolução Francesa. Na verdade, ela não chegou a acontecer. Eu vou explicar por que ela não chegou a acontecer. Então, o que eu queria contar para vocês primeiro é que o Tiradentes ele tem um feriado só para ele e existem vários quadros representando o Tiradentes semelhante a Jesus Cristo, porque foi uma escolha das pessoas que defendiam a República como sistema político, como forma de organizar a política no nosso país, né? Foi uma escolha dessas pessoas usar o Tiradentes ou a imagem do Tiradentes como um herói da luta pela República.
Então, esse é um exemplo muito interessante sobre como nós temos que ter conhecimento, no caso, um conhecimento histórico, para poder analisar um quadro, ou dois quadros, ou mais que dois quadros, ou até para saber por que uma pessoa tem um feriado para ela no nosso país. Beleza, galera? Então, a Inconfidência Mineira aconteceu no ano de 1789. Inconfidência, na verdade, é o nome que o rei, né, o governo português da época, escolheu dar para esse movimento, porque inconfidência significa traição. Então, o rei considerou que quem estava participando dessa revolta eram traidores do rei. Beleza? Então, inconfidência é uma palavra utilizada pelo governo português na época, e foi com esse nome que essa revolta entrou para a história. Então, foi uma revolta que aconteceu. Vamos tentar responder para vocês. Vocês já viram que foi uma revolta contra a dominação portuguesa. Ela aconteceu, ou ela quase aconteceu, na cidade de Ouro Preto. Hoje essa cidade se chama Ouro Preto. Tá? Aí eu pus duas fotos dessa cidade. Como vocês podem ver pelas fotos, é uma cidade, essas fotos são atuais, é uma cidade que tem monumento, tem prédios muito antigos, né? Prédios que são dessa época da Inconfidência Mineira, são do século XVIII. E é uma cidade também que está localizada no meio das montanhas, né? O solo, o subsolo nessa região é rico em ouro. Durante o século XVIII, no início do século XVIII, os portugueses encontraram ouro nessa região, onde hoje é a cidade de Ouro Preto. E ali Portugal começou a explorar esse ouro, tinha todo um sistema de exploração do ouro, era uma sociedade ali na região, uma sociedade escravocrata, porque eram os escravos que realizavam, eram pessoas escravizadas que realizavam o trabalho de extração do ouro, beleza? É, e, na verdade, Ouro Preto é o nome da cidade hoje em dia. Na época, essa cidade se chamava Vila Rica. Olha só, Vila Rica, porque tinha ouro, muito, muito ouro nesse local. Só que quando foi chegando lá para 1787, 1788, o governo de Minas Gerais não conseguia mais pagar todos os impostos que o governo de Portugal exigia. Eram muitos impostos, né? Uma boa parte de todo o ouro que era extraído lá em Vila Rica ou em outros municípios, em outras cidades de Minas Gerais, uma boa parte desse ouro tinha que ir para Portugal como imposto. Era por isso que o Brasil era uma colônia de Portugal, né? Não era livre, o Brasil não era livre. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal para explorar as riquezas, né? Só que quando chegou lá em 1788, o governo de Minas Gerais não conseguia, né? O Ouro Preto é uma cidade de Minas Gerais, era a capital de Minas Gerais, inclusive antes de Belo Horizonte ser criada. Belo Horizonte foi uma cidade construída, né? Então era a capital e o governo não conseguia, o governo de Minas Gerais não conseguia mais pagar imposto, não tinha mais ouro o suficiente. Até tinha bastante contrabando de ouro, né? Mas o fato é que o ouro acabava, o ouro acabou, inclusive, né? Foi se tirando tanto ouro dessa região que o ouro acabou. Então o governo português fez uma ameaça, que a ameaça era a seguinte, que eles iam decretar a derrama. A derrama consistia nos soldados portugueses irem pela cidade, invadindo as casas e pegar todo o ouro que fosse encontrado para levar para Portugal. Era uma cobrança de imposto desse jeito que eu estou falando para vocês, compulsória, né? Ah, vocês não pagam imposto, então eu vou aí tirar o ouro de vocês. Então, ali, entre os setores da sociedade que se sentiram prejudicados, gente, quem é que tem ouro em casa? Quais eram os setores que tinham riquezas que podiam ser perdidas? Eram os setores da elite, né? Algumas pessoas, fazendeiros, comerciantes, padres, soldados, se juntaram para organizar uma revolta contra Portugal, né? Uma revolta que tinha o objetivo de se separar de Portugal. Beleza? Muito bem.
Essa foto de baixo aí é a Praça Tiradentes. Aí você tem no centro da foto o prédio que era a cadeia municipal, né? Era a cadeia e a Câmara Municipal também. E bem no primeiro plano tem um monumento bem alto com uma pessoa, uma estátua lá no alto. Isso é o obelisco em homenagem a Tiradentes, porque nesse local em que está esse monumento, o Tiradentes teve a cabeça dele exposta para a população ver o que acontecia com todo mundo, com qualquer um que tentasse se revoltar contra Portugal. Hoje tem uma estátua em homenagem ao Tiradentes. Então, quais eram as principais influências e objetivos dessa revolta? As influências eram das ideias iluministas. Beleza, galera? A ideia de que o povo pode se revoltar contra um governo que é tirano, um governo que não governa em nome daquele povo, né? Os princípios liberais, a ideia de que a liberdade é um direito natural para todas as pessoas, tá? Essas eram as principais ideias. A literatura da filosofia iluminista tinha chegado em Minas Gerais. Beleza, gente? Então, o principal objetivo era separar Minas Gerais ou o Brasil de Portugal, né? Como essa revolta não chegou a acontecer, não se sabe ao certo quais eram os objetivos reais e também haviam pessoas com opiniões diferentes participando dessa revolta, tá? Então, mas em geral se diz que o objetivo não era separar o Brasil, era separar Minas Gerais de Portugal, né? E essa separação iria criar um país independente que ia ser uma república, não ia ser uma monarquia como era Portugal, né? E essa, por último, é importante vocês relembrarem, eu já falei, que essa foi uma revolta organizada pela elite e um exemplo, uma coisa que comprova que essa revolta foi organizada pela elite é o fato de que os revoltosos, em sua maior parte, não defendiam o fim da escravidão, defendiam a manutenção do sistema escravista de trabalho, beleza? Então não tinha essa ideia de liberdade para todos, não. Como acabou? Bom, essa revolta acabou porque eles foram traídos, né? O Joaquim Silvério dos Reis, que participava das reuniões, tinha muitas dívidas com o governo português. E aí ele foi lá e denunciou, delatou, caguetou, dedurou o pessoal que estava organizando a revolta para o governador de Minas Gerais, que era um representante do rei de Portugal, né? Em troca do perdão das suas dívidas. A maior parte dos revoltosos, dos envolvidos, foram condenados ao exílio, foram mandados embora do Brasil, foram mandados, por exemplo, para a África, onde eles deviam ser largados e se vira aí, meu. Mas um deles foi condenado à forca, foi condenado à morte por enforcamento e depois o esquartejamento do seu corpo. Picaram o corpo do cara e espalharam os pedaços desse corpo pelo caminho, né? Esse cara era o Joaquim José da Silva Xavier, que tinha um apelido de Tiradentes. Isso por que ele tinha apelido de Tiradentes? Ele era um alferes, que é um soldado da força policial da época e que, no fundo, ele tinha tido várias profissões e uma delas era extrair dentes, porque na época não tinha dentista de fato, né? A pessoa tinha dor de dente, ou basicamente o que se fazia era dar cachaça para a pessoa ficar amortecida e arrancar o dente com alicate. Então, e por isso ele tinha esse apelido de Tiradentes. Beleza, galera? Continuando a nossa história. A segunda revolta que eu vou contar para vocês, ela ficou conhecida como Conjuração Baiana. Conjuração é revolta, ou Revolta dos Alfaiates. Olha só, o nome já dá algumas dicas para a gente. Alguns participantes dessa revolta eram alfaiates, costureiros, né? Ela aconteceu em Salvador,
no ano de 1798, ou seja, 9 anos depois da Inconfidência Mineira. E ela também não chegou a acontecer, na verdade, porque algo semelhante ao que aconteceu na Inconfidência Mineira aconteceu aqui na Revolta dos Alfaiates. Então, ela também foi uma revolta separatista ou emancipacionista. Emancipacionista é de emancipação, é que quer separar, quer emancipar ou tornar um país independente, né? Ela também foi uma revolta separatista. Também havia discussão ali, alguns falavam que era a separação da Bahia do resto, ou melhor, da Bahia de Portugal, né? Do poder português, né? Por que essa revolta? Né? Principalmente por conta uma revolta contra a pobreza que o povo na Bahia estava vivendo, por causa do alto custo de vida, o alto preço dos alimentos. Beleza, galera? O povo se revoltava. Olha só, tem um caráter mais popular. A revolta é contra a pobreza, a miséria. E grande parte dessa pobreza acontecia pelo alto custo dos alimentos. E o alto custo dos alimentos acontecia por causa do alto custo dos impostos. E o imposto, quem determinava o imposto era o governo de Portugal. Beleza? Então, esse movimento queria separar a Bahia ou o Brasil de Portugal. Por conta dessa revolta contra a pobreza e o alto custo de vida. Essa revolta foi influenciada pela Revolução Francesa. Aí a Revolução Francesa já tinha acontecido e já era famosa, já tinha se espalhado pelo mundo as notícias da Revolução Francesa. Pela Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, que tinha acontecido 9 anos antes, e as notícias chegaram na Bahia, as ideias chegaram na Bahia, e também pela independência dos Estados Unidos, ou independência das 13 colônias que vocês já estudaram em outra atividade. Ou seja, essa foi uma revolta com ideias iluministas, não é? Essa revolta com ideias iluministas fica provada nos panfletos que foram encontrados e que chamavam o povo para defender a bandeira da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Beleza, galera? Tudo jóia? Então é por aí a Conjuração Baiana. O que defendiam e como acabou essa revolta, né? Na verdade, essa revolta, vamos tentar entender que ela tem algumas semelhanças e algumas diferenças da Inconfidência Mineira. Então, uma primeira semelhança, né, é que ela defendia a separação de Portugal, assim como a Inconfidência Mineira, e a criação de uma república. É uma semelhança, beleza? Ela defendia a diminuição dos impostos, né, e o aumento do salário de soldados, beleza? Olha, até coloquei 2 vezes aí no slide essa questão do aumento do salário, por um engano. E por último, uma última coisa que era defendida pelas pessoas que estavam participando da conjuração baiana é que eles defendiam o fim da escravidão, ou seja, a abolição da escravidão. O que mostra, mais uma vez, o caráter popular dessa revolta, a defesa de interesses populares. Tudo bem, pessoal? Diferente da Inconfidência Mineira, que não queria acabar com a escravidão. Beleza? Como acabou, então, essa revolta? Bom, essa revolta chegou um passo adiante se comparada com a Inconfidência Mineira. Eles conseguiram chegar a divulgar as ideias da revolta em panfletos que foram distribuídos pela cidade de Salvador, né? No entanto, algumas pessoas foram presas. E aí, depois que foram presas, eles acabaram delatando as pessoas que estavam organizando essa revolta. E aí, com essa delação, mais de 50 pessoas foram presas e 4 deles foram condenados à forca. O Manuel Faustino dos Santos Lira, que era um alfaiate, um aprendiz de alfaiate, o Luiz Gonzaga das Virgens, que era um soldado, o João de Deus Nascimento, que era um mestre alfaiate, e o Lucas Dantas, que era um soldado também. Esses 4 foram enforcados
como... E por que se usava a forca, né? As pessoas eram enforcadas em praça pública para que todo mundo visse o que ia acontecer com quem se revoltasse contra o domínio português. Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado claro. Essas foram as primeiras tentativas de separação do Brasil, ou de parte do Brasil, de Portugal. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Vocês, então, respondam os exercícios que estão a seguir.